Olá, boa noite a todos. Estamos na nona sessão do Cineclube Som em Fúria, produzido pela Seção Cinemática em parceria com Sociedade Soul Produções, do Prêmio Catarinense de Cinema. E hoje a gente tem aqui convidados a Silvia Beraldo, musicista, compositora. Bem-vindo, Silvia. Obrigado pela participação. Obrigada também. O Rodrigo Omboni, cineasta catarinense, doutorando em literatura, que tem uma pesquisa também em som e montagem, vai falar para a gente como é que é. Muito obrigado pela participação, Rodrigo. Obrigado também pelo convite, Pedro. Nós que agradecemos. Diogo Diaro, compositor, musicista, mestre em interpretação, especializado em piano. Diogo, bem-vindo, muito obrigado pela participação. É uma honra tê-lo aqui para a gente conversar sobre música e cinema. Obrigado, Pedro. Obrigado pelo convite e é uma honra estar aqui com vocês todos aqui. Muito contente com isso. A honra é nossa. E o professor Dr. Luiz Felipe Soares, que está na cadeira de trilha sonora no curso de cinema da UFSC e é pós-doutorando na UDESC em música, e que tem um livro quase pronto aí sobre Eisenstein e Prokofiev, que vai falar para a gente também sobre essa pesquisa. Bem-vindo, Luiz, muito obrigado por participar. Eu que agradeço, muito contente, assim, muito, orgulhoso de estar aqui com vocês nessa companhia aí. Muito obrigado, valeu. Nós que agradecemos. Bom, gente, a gente propôs na curadoria esse filme que se chama Making Waves, da Midi Costin. A Midi Costin, ela é professora do Departamento de Cinematic Art of Sound, no Departamento de Cinematic School da Universidade da South California, que, pelo que eu entendi, ela é um departamento criado pelo George Lucas. Então, ela tem essa pegada bem de indústria, né? O filme ele é quase como uma carta de filmes da indústria para mostrar o quanto quem são as pessoas que estão por trás desse universo do som no cinema. Eu, particularmente, gostei muito do filme, porque ele traz de uma forma didática como que surgiu tecnologicamente as inovações do som no cinema, e também chega até alguns filmes alguns dados que eu não sabia, assim, né? Eu que gosto de ler muito sobre cinema, eu não sabia de alguns detalhes de Apocalypse Now, de Star Wars, e da relação ali da Zootrope, né? O que dá até uma certa vontade, assim, né, de pensar que o cinema mesmo que quebre a indústria, é uma vontade que começa ali de criança, né? Tem essa fantasia ainda que acaba gerando, assim, alguma quebra na história do cinema, apesar de ser muito Hollywood, né? Eu queria saber de vocês a respeito do filme. Começar com o professor Felipe. O que você achou do filme? Eu também fiquei assim muito impressionado e assisti mais de uma vez, muito prazer, assim, me deliciando com, obviamente, o som, né? Porque, obviamente, o som do filme, que é um filme sobre som, nossa, super bem produzido, assim, né? E eles têm uma precisão muito grande nesse didatismo, né, que você falou, quando estão falando alguma coisa e bota lá um exemplo de uma cena, primeiro com som sem tratamento e depois com som com tratamento. É impressionante aquilo, né? Assim, as diferenças. É um filme assim de muita curtição, assim, né? Que dá vontade de ver de novo e ver aquela cena de novo, né? De modo geral, eu achei um filme, para mim, assim, para mim, enquanto, sei lá, cinéfilo, músico, aprendiz, etc., né? E para mim, enquanto professor, também, né? Eu acho um filme muito importante, né? Um filme que tem, assim, uma quantidade muito grande, assim, de informações importantes, né? E que nos proporciona sensações, que eu vou botar do mesmo jeito, importantes também. É importante a gente ter aquela sensação com aquela clareza, né? Uhum. O que eu achei interessante, Felipe, foi também o gráfico que é colocado no filme, que mostra a diferença entre ambiance
ADR, Foley, a trilha sonora, os diálogos, né? E as frequências também que eram usadas antes no mono para o estéreo para o 5.1. E eu não sabia de tantos detalhes assim, e eu sinto falta assim de uma bibliografia. Ô Rodrigo, tu que tem uma pesquisa assim já desenvolvida, tu fez também uma especialização na Argentina também de som. Fala um pouco sobre assim, Não de som, de pós-produção, né? pós-produção, sobre bibliografia assim, cara, por que é tão difícil encontrar, não sei se é só no Brasil, sobre música e trilha sonora. E sobre cinema, trilha sonora no cinema ainda, eu acho que é muito raro livros, né? Quero saber da Silvia e do Diogo também. Rodrigo. Não saberia dizer por que que tem essa falta, assim, né? Eu tive, durante a minha pesquisa, buscando, assim, né? Acho que talvez uma das pessoas mais relevantes, assim, que escreve sobre som, sobre trilha, sobre música no cinema é o Michel Chion. Mas, assim, não saberia por que que tem tão pouca bibliografia, né? O que eu andei encontrando, assim, que também me pareceu muito interessante, são algumas questões, alguns livros, tal, algumas pessoas que escrevem sobre o surgimento do som, né? Faz uma espécie do cinema sonoro, né? Faz uma espécie de arqueologia, assim, das mídias e tal, e como que chegou ali, e, enfim, e por trás disso também tudo que tem da indústria, enfim. Eu sei que tu estuda bastante o David Lynch, e o que tu achou da fala dele no filme, assim, que ele é meio enigmático, né? Ele nunca chega no ponto, assim, ele fala de uma forma muito genérica, ao mesmo tempo muito precisa, né? Na verdade, achei que até pelo que eu já ouvi dele em entrevistas e li, assim, falando sobre o som, né? E como ele pensa o som e qual é a experiência dele com o som, assim, eu achei que ele teve bem pouco espaço, assim, né? Não falou quase nada, na verdade. Ele teria muito para dizer, assim. Silvia, qual foi a tua primeira experiência com cinema, assim, de fazer trilha sonora ou de imaginar um filme, assim, imaginar a trilha de um filme? Fala pra gente. A minha entrada no cinema foi uma coisa interessante, que eu tocava com o Tavim Moura, que é um músico do Clube da Esquina, que fazia a trilha do Carlos Alberto Prates, do Cabaré Mineiro. E não sei se vocês conhecem esse filme, conhecem esse cineasta. O Carlos Alberto Prates fez muitos filmes, foi muito premiado e tal. E ele inventou que a gente teria que gravar, o filme estava sendo rodado numa cidade perto de Montes Claros, no interior de Minas. Ele queria que a gente gravasse no set de filmagem. Então, eu fui para Montes Claros e então tinha uma cena que eram o Nelson Dantas e a Narducci, dois atores, que cantavam uma música, era uma interpretação ali. Era a cena do filme. E eu e o Tavinho Moura gravamos, era o técnico de som era o Goulart, ele com o Nagra, a gente gravou no set de filmagem. Foi um negócio impressionante, porque foi um take. Valeu a cena, valeu a música, e foi um lance muito impressionante. Isso era uma coisa que o Carlos Alberto tinha umas ideias assim bem interessantes. Então, a minha entrada no cinema foi nessa, foi por aí. Depois eu gravei várias coisas de trilha, e depois aqui quando eu cheguei em Floripa, que eu comecei a fazer, fui chamado para compor trilha. E foi uma experiência interessante, né? Que eu fiz uns filmes do Zeca, 3 filmes do Zeca Pires, fiz o Manhã, o Ponte Hercílio Luz e a Antropóloga. Depois eu fiz outro trabalho legal também, foi o Cruz e Souza, do Silvio Bach, que aí ele me pediu uma pesquisa, foi um trabalho de 1 ano de pesquisa, depois de fazer os arranjos. Enfim, foi um trabalho muito bacana. Teve a gravação Silvia, também. Foi. você falou da experiência de gravar com Nagra. Acho que no filme, se não me engano, ele fala dessa questão Ele da frequência, né?
Fala, fala. O rolo de som tem uma frequência diferente do rolo de filme, por isso que não... Aliás, eu acho que dizem que o cinema brasileiro tinha um som ruim em uma certa época por causa dessa falta de sync do equipamento, né? Pois é. E era o que usava, era o Naga. Eu vi isso no filme, eu lembro. E o que mais? Enfim, depois, nesse filme do Cruz de Souza também teve uma coisa interessante, que ali eles falam no filme sobre a passagem do analógico para o digital, né? E foi bem nessa época que eu gravei lá no Rio, no estúdio, no Mega. E o engenheiro de som ele já tinha toda coisa digital, mas ele queria gravar com o analógico. Então, era fita de rolo e ele cortava os pedaços da fita e pendurava na parede. Eu ficava morrendo de medo. Falava, gente, ele pegava, tac, cortava e pendurava. Eu falava, gente, será que saiu tudo mesmo? Enfim, ele preferia o som analógico, né? Então, foi um lance também interessante de experiência, assim. E eu acho... Fala. Não, pode falar. Eu achei interessante nesse filme o lance histórico, né? Todo o acompanhamento, eu achei isso bacana, assim, como foi a evolução da técnica e das concepções, né? Achei bem bacana. Agora, eu acho muito estadunidense, né? Não tem muita abertura para nenhum outro tipo de cinema, né? Mas é fantástico o filme. Os Estados Unidos sempre, quando faz um documentário que tem um apoio de estúdio, sempre coloca a França como assim, eles lá também estavam fazendo, né? Sempre de uma forma meio periférica, né? Mas eu achei muito legal o Foley. Eu já tinha lido sobre o Foley, que era o sobrenome do cara, que ele chegou lá e na gravação disse, não, essa cena tá horrível. Chegou com molho de chave, assim, clá, 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 com a cena de batalha. Hein, Diogo? Me fala... Como é que é a tua visão assim, ó, da trilha sonora feita aqui, feita no Brasil? Fala um pouco da tua experiência. Então, a minha experiência com o filme sempre foi muito intuitiva, né? A partir das referências que eu tinha de filme mesmo, de música, e muito voltado para a questão da música mesmo, né? Apesar de eu sempre ter tido um interesse muito grande pelos sons das coisas, e desde muito pequeno essa coisa do som, do audiovisual, determinar muito a minha referência de imaginário sonoro, né? De criança, essa coisa de imitar animais, de imitar, brincar com, sei lá, com soldadinhos e fazer os barulhinhos os barulhinhos de tiros e não sei o quê. Uma coisa bem interessante como isso é determinado assim pela coisa do audiovisual, né? E até uma coisa que fala lá no filme, né? Que mostra como os estúdios tinham bancos de sons que eram usados repetitivamente de filme para filme, dava certo, usava em 3, 4 filmes, 10 filmes iguais, então aquele som de tiro, né? Do papião, do ricochete do tiro. E a gente, quando brincava, fazia aquele mesmo som. E aí, quando vai ouvir um tiro de verdade, sei lá, ou sei lá, os amigos do meu pai lá fazendo tiro ao alvo, ou de repente em casa e raras vezes, olha, isso foi um tiro. Não, isso não é tiro, isso não é som de tiro, isso parece um rojão, tiro faz... Então, então é muito curioso, né? Como essa questão do som, né? Como o cinema, a TV, os desenhos animados, né? Constroem mesmo um imaginário sonoro para a gente, né? Mas de qualquer forma, eu sempre gostei muito eu sempre fui muito interessado em sons de objetos, né? De pegar, juntar coisas, bater pedrinhas, bater pedacinhos de madeira e ficar meio autistando mesmo, você sabe, ouvindo esses sons. Mas a minha abordagem, quando eu vou trabalhar
com trilha sonora, ela sempre está mais ligada à música mesmo, porque, enfim, foi onde eu mais me desenvolvi, né? A gente precisa focar alguma coisa na vida para aquilo funcionar, né? Então, eu sempre fui muito mais focado nessa questão musical mesmo. Então, quando eu fiz o meu primeiro filme, por exemplo, que foi com o Chico Faganello, Capitão Imaginário, o primeiro filme de trilha sonora, o que eu tinha era piano, eu era pianista, né? Apesar de ter uma experiência larga lá com o Coan, que era um grupo que a gente fazia, era quase uma música concreta ao vivo, porque a gente pegava sons de objetos, de cadeiras arrastando e sons de objetos metálicos, balão, coisas, né? Mas o que a gente conseguiu fazer ali na hora foi realmente com piano, né? E aí a gente chamou lá o Eduardo Serafim, que é um técnico de gravação muito querido da gente aqui, que eu chamo ele sempre quando eu posso, né, com os projetos. Naquela época a gente já era amigo naquela época. E foi assim, o Chico levou lá o monitorzão na Audesc, usando o piano de cauda da Audesc, o Dudu foi lá, microfonou o piano, e ele ia passando imagens e eu ia gravando improvisações no piano conforme aquela imagem. Isso para mim sempre foi um processo muito intuitivo, porque as imagens elas sempre tiveram para mim uma espécie de sinestesia, ao contrário também, né, de gerar uma sinestesia a partir do som, suscitarem imagens e as imagens suscitarem sons. Então esse processo sinestésico sempre foi uma coisa muito muito forte para mim, assim. Eu vou te perguntar de novo, Diogo, quero saber mais assim sobre a tua relação com o cinema, mas tu falou ali do banco de imagem, banco de som, desculpa, que aparece no filme. Até me surpreendeu que eles não falaram sobre o William Scream. Vocês conhecem o William Scream? Foi usado no Star Wars, no Matrix, e é usado desde os filmes de western dos anos 30, dos anos 50, que é alguém caindo. É aquele som... Uau! Tem um documentário no YouTube, inclusive, que fala sobre esse som. Uma coisa que me estranhou muito desse grito de queda, né? Foi a queda do Darth Vader no Star Wars, no terceiro episódio lá da década de 70, né? Que era um grito completamente estranho, assim, para mim. Eu estranhei muito aquele grito. Era diferente desse tipo que a gente estava acostumado a ouvir, né? Desculpa te interromper, Pedro. Não, a ideia são sons em cima de sons. É que tu falou tantas coisas, Diogo, assim, que eu queria anotar. Felipe, a nossa sessão passada, a gente fez sessão Latinoamérica, a gente fez uma programação com Jacques Morelenbaum, que era da dupla Karnak, o André Abujanra, que teve na nossa primeira sessão, comentando os filmes aqui, e com Gustavo Santaolalla, que ganhou 2 Oscars já de trilha sonora, que ele fez do Brokeback Mountain e de outro filme que eu nunca me lembro. O que mostra, assim, uma certa dominância masculina na composição de trilha sonora para cinema. E esse filme que eu acho que é mais interessante, dirigido por uma mulher, que coloca uma relação com as mulheres, né, na edição, na mixagem, que a gente foi acostumado a ver crescer assim, em Hollywood desde a década de 60, da nova Hollywood, que é apresentada no filme, mas como sempre homens fazendo a parte criativa, né? E o que tu acha sobre isso, Felipe? Outro lado importante do filme, eu estava vendo aqui com a Nara, minha mulher, que ela comentando que barato, quanta mulher, tá? No filme aparecem várias, né, editoras e compositoras e um monte, né, eu não sei, não fiz as contas, mas assim dá para ver assim mais ou menos algo, sei lá, proporcional assim, né? E uma particularmente assim que eu sempre gostei desde, sei lá, desde quando, há muito tempo que eu gosto dela, assim, me identificando com ela a ponto de ver um filme dela e dizer esse filme é meu, fui eu que fiz, assim, que é a Sofia Coppola, né? Que eu acho ela demais, assim, e aí vê-la como compositora, isso foi como compositora, sei lá, alguém que está
responsável pela parte, né, do som dos filmes. Isso me deixou muito feliz, mais identificado ainda, assim, quer dizer, mais identificado no sentido assim de admiração, né? Uau, que legal essa mulher. E aí uma coisa boa que eu pude ver, né, no filme foi isso, porque eu também, enquanto, sei lá, pesquiso, dou aula, procuro as referências, né, seja como cinéfilo, seja como pesquisador, como professor, sei lá o quê, eu também me incomoda isso, assim, né, não é só homem, não é possível, impossível que seja só, não é possível, né, inclusive na própria história da música, quando eu digo essa história da grande música, né, história da música canônica europeia e tal, né, pô, é só homem também, e é óbvio que quem fazia música nos séculos 17, 18, 19, principalmente 19 na Europa, né, e no 20, é óbvio, não era só homem, né? Então, tanto quanto na literatura, os processos de canonização são machistas, assim, né? Aqueles que selecionam. Já começa a ouvir música de mulher, ler livros de mulher, ou agora, depois do século XX, filmes de mulheres aqui, já previamente, né, já com aquela prevenção de que, olha só, não sei o quê. Aí eu acho que o problema está nos processos de canonização. E aí, como tu destacou muito bem, sendo este próprio filme, Making Waves, né, um filme dirigido por mulher, que ótimo, assim, que ela mostrou o quanto que isso a gente pode ter disso uma visão diferente, mais livre, mais afastada do machismo geral. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse sentido também no filme sabe, a gente vê o filme e fica com uma ou outra imagem mais fixada do que a outra, né? Uma imagem que ficou fixada foi mais do que o nome, porque eu não lembro o nome dela, mas a imagem dela foi aquela que fez a edição de som e a criação, e até Foley ela fez, acho que fez tudo no som lá daquele filme com o Top Gun, aquele com o Tom Cruise, que é aviador lá e tal, Take My Breath Away, aquelas coisas. E ela estava lá, ela aparece lá, ela trabalhando, e ela pegou, eu achei genial, ela pegou assim, gravou um monte de som de jato e disse assim, cara, som de jato é sem graça, é só né? Aí ela foi gravar som de animais, som de bicho, de urso, de leão, sei lá mais de quê, de macaco, grito de macaco, para juntar e mixar com sons dos jatos, para fazer aquele som maluco lá dos aviões fazendo, né, dando aquelas reviravoltas assim. E diz que levou muito tempo, era muito detalhe, muita coisa para pensar, para fazer e tal, e isso pegava muito tempo dela. E aí aparece na cena aí desse Making Waves só a foto lá assim, ela trabalhando e um pedaço do corpo de alguém que era de homem, né? E ela narrando, né? Ela dizendo em off, a gente só vê a foto, e ela dizendo, então ele chegou e falou, ele dizia, não é a movie about sound, não é um filme sobre som, não é sobre, né? A carinha dela na foto foi muito legal, é uma coisa que ela ficou assim. Percebi exatamente também, foi muito bem colocado na montagem, né? Aí depois ela fala da premiação, não sei o que, e que ele ligou para ela. Aí disse que ele ligou para ela, eu me enganei. Era sobre som. Assim, né? Não, é um filme sobre som. Então, isso é muito legal, porque é uma relação de poder que tem não só em Hollywood, não só na indústria de Hollywood, né? Na própria indústria dos enfants terribles lá, né, de Coppola, George Lucas, etc., que o poder está centralizado nos machos, né? Não tem. E ali o que aparece muito é isso. Tem uma mulher que se desdobra em sons e produção de sons e tal, não sei o que, né? Pô, e eu acho tão fantástico isso, misturar som de macaco com som de avião, quanto aquela sacada das chaves para a cena do Spartacus, pelo Jack Foley, né? Entende? Assim, e do Star Wars, né? E do Star Wars também. É isso, aquelas experimentações todas, todas as experimentações, né? George Lucas dizendo, não quero mais aquele sonzinho eletrônico de nave espacial, né? Eu quero som de verdade, né? Isso é muito legal, né?
Silvia, como é que tu vê essa questão assim de a gente não ter no Brasil ainda, né? Eu perguntei isso para o André Bujanra, ele disse, pô, não sei como responder, cara. A preponderância de homens na trilha sonora de filmes com grande orçamento. Bem, eu acho que isso não é só em trilha sonora, né? Eu acho que isso é meio geral, né? Eu já estou acostumada, no geral, na música. Agora a coisa está mudando um pouco, né? Mas é muito espaço dos machos, né? Agora está tendo um movimento, mas eu acho que não, na trilha sonora, com certeza, né? No cinema, e até que no cinema nem tanto, né? Mas na trilha sonora, muito, né? Mas eu acho que isso é meio geral, né? Eu acho que uma coisa, voltando aqui que vocês estavam falando lá do Star Wars, acho que é a questão dos sons, quando ele fala que ele não queria de sons não verbais, então eram diálogos. Uma coisa que eu fiquei pensando muito em relação a esse filme, mudei um pouco o assunto, tá, Pedro? Mas é sobre a questão que ele coloca em fala, diálogo, efeitos sonoros e música, né? Você separa em três coisas. E uma coisa que eu acho que é pouco explorada é os sons dos diálogos. Por exemplo, no Star Wars tem isso, era um diálogo não verbal. E outra coisa que eu fico pensando muito em filme, naquele filme coreano, no Parasita, né? Que os filmes orientais, eles têm para a gente, como a língua é tonal, então tem também um efeito sonoro fantástico, né? Só a sonoridade da fala, né? É uma coisa que eu acho que seria legal das pessoas também colocarem. Acho que ninguém dá muita importância ao som do diálogo, né? Entendeu? Me explica um pouco melhor, Silvia, como é que é? Fala tonal? Desculpa, eu sou ignorante. As línguas orientais têm isso para a gente é uma língua tonal, né? Você pode escrever a melodia e então isso também é uma coisa que eu acho que tem que ser considerada, entende? Eu estava vendo um filme do Kurosawa, estava vendo o Parasita, voltei para ver uns pedaços, que eu sempre fiquei muito impressionada com isso, e eu acho que não foi dada atenção a esse tipo de coisa, entendeu? Se eu puder complementar, mas ainda eu dentro de uma ignorância, não conheço língua oriental nenhuma, mas só tem uma informação, e eu vejo muito anime japonês, assim, que a entonação, a inflexão, a melodia inflexional, né? Pai, sabe? Com a nota externa. Isso é semântico, isso altera a semântica da fala. Exatamente. Faz sentido. Você faz está dizendo uma coisa, você faz está dizendo outra. Eu assisti o Tigre e o Dragão dublado em inglês. É outro filme. Dublado em inglês, então tem aquela emoção, assim, E a dublagem em inglês é ruim também, né? Eu acho que isso é uma coisa muito, muito importante, entende? Que não foi considerado em som de cinema. Eu acho que, claro que não são tantos filmes, mas eu acho que a questão da fala, eu acho que é um som, né? Ô, Diogo, independente do sentido. Silvia, eu estava falando aqui sobre a compositora do filme Joker, que ganhou o Oscar. Ela nasceu em 82, é uma islandesa chamada Hildur Guðnadóttir, eu não consigo falar o nome dela direito, e foi o primeiro filme que ela fez. E o estúdio que bancou é um dos filmes mais caros da DC, da Warner. Mais caros não, foi relativamente mais barato do que o filme do Batman, por exemplo. Não queria ela. E o diretor disse, não, eu quero ela que chegue e ela interprete de uma forma autoral, que é o que se considera na indústria, né? Filmes de Hollywood, esses filmes de super-herói que o Scorsese fala que não gosta muito, eles tendem a ter uma trilha sonora que não fica marcada. Inclusive, tem até um documentário no YouTube que mostra por que os filmes da Marvel não tem nenhuma trilha sonora que a gente reconheça. São todos efeitos de produção. Então, um diretor pega a próxima capítulo e já está marcado lá na decupagem que já vai ter aquela trilha sonora. Então, não pode mudar muito.
Então, é o momento de explosão, tem aquela trilha sonora. Momento de introspecção, é aquela trilha. Ô, Diogo, tu fez bastante cinema mudo no SIC, né? Tocado música ao vivo. Eu achei muito legal no filme quando mostra os carinhas atrás da tela, né? Na época do cinema mudo, assim, do filme, acho que foi o de 1927, aquele filme de aviação. Como é que é o filme? O Hell's Angels. A trilha sonora tinha toda uma partitura, né, para ser executada durante o filme. E no Brasil tem o filme o Joaquim Pedro de Andrade. Como é que é o nome do filme dele mesmo? Rodrigo. Primeiro filme, um dos melhores filmes brasileiros, que é mudo, que é um cara num barco. O Não, Limite. cara no barco é o Limite. E Mário Peixoto, desculpa, o Limite Mário Peixoto. Eu participei de uma palestra do cara que fez a recuperação do Limite, encomendada pelo Walter Salles, que o Scorsese chegou para ele e perguntou, Walter Salles, né, o que a gente conseguiu uma verba da Hugo Boss ou do estúdio, tal, o que vocês querem de apoio para o cinema brasileiro? Aí ele falou, a gente tem um filme que é lindo, que chama Limite, do Mário Peixoto, que precisa ser recuperado. E a Cineteca de Bolonha conseguiu as primeiras cópias, né? Só que tem toda uma treta. Quais são as primeiras cópias, as que tem a cópia da cópia? Porque muda o tipo de filme e muda a frequência também com que ele é projetado. Então, a partitura que o Mário Peixoto tinha feito para o filme, ela ficava diferente em cada sessão. Então, eu só estou falando isso porque eu participei dessa palestra e fiquei encantado, assim, cara, como é que seria uma projeção de um filme que o sentido dele mudava em cada projeção, tendo música ao vivo, né? Fala como é que foi a tua experiência com cinema ao vivo lá, Diogo. De fato, mudava de acordo com os recursos de cada cinema, né? Cinema, o lugar de projeção de cinema, né? Porque tinha os cinemas que tinham órgão, né? Aí tinha um organista que tocava, né? Cinema com piano, cinema que tinha uma orquestrinha que tocava. Então, cada projeção tinha a sua... era um filme diferente, né? Porque realmente o som não... Eles só conseguiram fazer esse acoplamento do som de uma forma muito rudimentar ainda na década de 30, né? Coisa muito... até depois, né? Enfim. Mas... E a experiência... E para mim sempre foi uma das coisas que mais me realizou, assim, essa coisa de fazer filme mudo, porque as primeiras experiências foram lá no Clube de Cinema Nossa Senhora do Desterro, né, que foi com piano mesmo. Na época tinha um piano que era do Museu da Imagem do Som, era um pianinho Yamaha que tinha lá, um pianinho meia cauda, que tinha um som ok, assim, estava afinadinho. Deixaram lá no cinema uma época que o MIS estava sendo reformado, e aí foi a oportunidade que o Gilberto Guerra viu de fazer trilhas, né, ao vivo para cinema. A gente fez aí uma sessão do Cavalcante, começou com uma sessão de vários filmes do Cavalcante, e aí depois teve aquele ciclo do Fritz Lang e tal. E agora, mais recentemente, teve... Que ano que foi isso, Diogo? Desculpa te interromper. Que ano que foi isso, o Cavalcante? Foi 2002, né? 2002 ou 2003. Tá, era o Cineclube Nossa Senhora do Desterro. 2 anos, eu acho que foi 2002 e 2003. Né? Que foi um pouco antes de eu ir viajar para eu fazer o mestrado em Porto Alegre. E porque os recursos de trilha sonora sempre definiram muito o trabalho como eu realizava, né? Uma época eu comecei a fazer daí depois instrumentos virtuais e tal, e depois teve uma nova fase que eu apresentei agora, o Metrópolis, foram 5 sessões do filme do Metrópolis, do Fritz Lang, no Museu da Imagem do Som, e aí com sintetizadores, né? E aí é outra gama sonora que deu para trazer, assim, né? E trazer um outro filme ainda, né? Eu achei interessante também no Making Waves, o filme acho que é o
Pantera Negra, né, da Marvel, que é um diretor negro, que é o filme de maior sucesso da Marvel, de um diretor negro com personagem negro, né, que deu uma comoção assim em movimentos de identidade. E ele fala do som, o som ser africano. E quem que aparece ali como compositor da trilha sonora é um Gorison, é um cara que é sueco, eu acho, sueco, dinamarquês. E eu achei muito interessante que ele faz uma trilha sonora africana com uma interpretação de um músico europeu. Eu achei genial, que pode ser que seja assim até para conquistar um público, né, que já tem essa visão estereotipada, não sei. Eu acho que a trilha sonora do Pantera Negra é muito boa nesse sentido, né? E Ele traz uns elementos ali de música africana, né? Os timbres, mas a composição é uma composição orquestral, assim, bem... Eu acredito que ali a franquia não possa sair muito disso, né? Porque é uma forma mais direta, assim, de causar emoção esse tipo de emoção que eles querem, né? mas eu acho, Diogo, que mostra assim, ó, o Spielberg muito novo. Tinha um cara que nem o Williams, né? O John Williams, mais velho que ele, já mais experiente, e fez uma trilha sonora para um filme que era inovador, né? Esses filmes assim da Marvel, como o Pantera Negra e o Joker, eles mostram também que, me parece, que mostram que é possível ter assim compositor autoral que quebra, né? E de repente vira um novo paradigma no cinema, assim como foi no Poderoso Chefão, a pesquisa, né, e o risco que eles tiveram para criar um som que fosse ambiente, né? Eu achei isso muito interessante, eu não sabia dessa história. Tu sabia, Ô, Rodrigo, Pedro, como é que foi feito ali do Coppola? na verdade, uma das coisas assim que me chamaram muita atenção no filme foi justamente assim, tipo, e eu acho que isso tem muito a ver com o que foi os anos 60, os anos 70 nos Estados Unidos, né? Toda a contracultura, psicodelia. O que eu notei muito assim era tipo tinha muito essa coisa de empreendedorismo, né? Só que ao mesmo tempo um desejo muito grande de experimentar, né? De realmente experimentar. E eu acho que ali eles quebraram um padrão, né? Que até o Diogo estava falando dos sons que eles repetiam os mesmos e tal, né? Ali eles realmente quebraram um padrão, eles desafiaram já uma indústria assim que tem medo que as coisas saiam do padrão, porque tudo gera em torno do lucro, né? O investimento e o lucro que eles vão ter. E eu acho que tipo esse espaço de experimentação, de arriscar e tal, ele praticamente não existe mais assim. Ele não existiu direito nem no Brasil, num período que a gente podia muito ter feito isso, né? Que foram, né, durante os governos aí do Lula e da Dilma. E me deu até uma espécie de nostalgia de uma época que eu nem vivia, assim, né? Que era, pô, que legal, os caras, né, levaram as coisas para São Francisco, montaram a produtora e arriscaram, e fizeram isso. E também no Apocalipse Now, eu gostei muito, assim, de como que... digamos, foi a primeira vez que eles trouxeram o que hoje é o padrão do 5.1, né? E ao mesmo tempo eles estavam usando isso por um motivo, assim, né? Não era simplesmente uma questão de mostrar um certo virtuosismo tecnológico, senão que ele queria tipo trazer uma ambiência, uma coisa relacionada também com a psicodelia, né? Daquela época e tal. Enfim, tipo, eu fiquei pensando assim, não tenho muita certeza ainda disso, mas eu fiquei pensando que tipo digamos que a criatividade vinha antes da tecnologia e meio que a tecnologia acabava surgindo para suprir essa necessidade criativa, né? E hoje, tipo, a tecnologia já está muito na frente da criatividade, assim, tipo,
acaba virando até um limitador, né? Assim, não sei. É uma coisa que eu fiquei pensando assim sobre isso, né? Sabe que eu sempre já dei aula na Escola da Ilha, acho que seu filho estudou lá, né, Felipe? Eu dei aula de cinema lá, e sempre que a gente prepara uma aula assim para jovem, adolescente, a gente pensa na câmera. Como que vai ser filmado? Vai ser feito no celular? Vai ser editado? Mas a gente pensa em captar a imagem, mas não o som. O som, claro, se tiver o microfone, é sempre assim, se tiver o microfone, se tiver uma lapela, aí a gente faz lá na montagem. E com Eu esse posso filme, complementar? claro, por favor. Desculpa, é que essa disciplina que eu dou lá na UFSC, né, que eu estou bem empolgado, assim, que é a trilha sonora, chama trilha sonora, né? Talvez mude de nome de programa, a gente está reformulando, etc. Mas ela existe desde o início do curso, 2005, só que nunca tinha sido oferecida até 2017, 18, né? Quando eu resolvi arriscar. E é uma optativa. Bom, claro, nunca foi oferecido, então, claro, é optativa, né? E continua sendo optativa. E não tem, continua sem ter muita procura por alunos de cinema. E eu resolvi arriscar e propor, vamos dar essa disciplina, tal, não sei o quê, tá? Obviamente, depois que eu já estava me sentindo musicalmente mais uma autoconfiança suficiente, né? E comecei a oferecer essa disciplina e está lá no plano de ensino. Por quê? Porque eu vejo, desde o início do curso, desde a primeira turma, 2008, que os TCCs, de modo geral, a grande maioria, mostra isso, essa tendência. Essa que tu falou agora, que tu percebeu na Escola da Ilha. Lá. Na Faculdade de Cinema da UFSC acontece isso também. A boa parte do pessoal faz os filmes, vai fazendo, tem todo um projeto, e muitos têm assim, um projeto detalhado, e como que vão fazer as ações e tal, os procedimentos, né, para organizar a equipe, o trabalho, faz aquela trabalheira toda por meses, né? E quando está chegando lá perto do final, perto do prazo do TCC, não sei o quê, vem perguntar, e a música? Ah, não pensei nisso não. Ou então vem aquela resposta, né? É muito comum assim, aquela resposta. Ah, eu não vou botar música, eu vou botar uns sons concretos. Eu vou botar. Começa a ver aquela coisa bem de, sei lá, de enrolação. Não estou dizendo isso em relação à captação de som. Vários estudantes assim demonstraram uma preocupação de captar sons, né? Não só de diálogos e tal. Tem gente fazendo foley e tal, e principalmente quando o curso adquiriu microfones bons, etc. Isso tinha. Mas para pensar na música, nossa, não pensa. Eu comecei a notar que isso se dava não apenas por falta de equipamento, não sei o quê, mas por uma questão cultural mesmo, né? A grande parte daqueles alunos lá acompanharam cinema, viram filmes desde criança, né? E nunca, na escola, nunca estudou música, né? Silvia, o Diogo, principalmente, eles vão saber, né? Faculdade de música se discute bastante isso, que não existe, na educação básica, quase que não existe música, existe uma aula de música bem, né? Quando existe, bem superficial e tal, não existe essa coisa de formação, não existe preocupação de música. Como aparece no filme aí, no Making Waves, muita gente, milhões de pessoas ouvem os sons, e a gente pode muito bem considerar, como foi mencionado no filme, junto com John Cage, considerar aqueles sons todos como música, mas é muito pouca gente que traz para si e assume para si a consciência disso enquanto música. Estou ouvindo música, isso é música, eu vou pensar em música, etc. Enfim, é muito mais comum não pensar, não racionalizar a música do que o contrário. E isso aparece muito nos cursos, assim, é impressionante. Mas até juntando com a fala do Rodrigo, né, sobre a questão da indústria, eu vejo assim, tipo o filme do Christopher Nolan, que ele fala do Shepard Tone, aquele Shepard Tone que dá uma sensação de que tá crescendo, a música tá crescendo,
como se fosse aqueles bagulho que tem em posto de gasolina que fica rodando e parece que está subindo sempre, assim. E ele usa isso de forma narrativa muito interessante. O filme Dunkirk, eu acho que ele usa isso nas imagens também. Parece que o filme está indo para trás, indo para trás, indo para trás. Nunca é um corte linear, assim. Então, eu acho que existe lugar para experimentação, mas, claro, é quem é escolhido que vira um padrão, vira um novo padrão da indústria, né? Mas, pô, deixa a gente sonhar também, Rodrigo. Acho que o filme... Posso fazer só uma colocação do que é colocado no filme, no Making Waves, essa relação do sound design como algo que parece que já está acontecendo diegeticamente. Então, aquilo ali já faz parte daquela cena que está sendo, por exemplo, o barulho lá do dinossauro. Aquilo ali é o dinossauro que está fazendo, eles estão filmando ali, estão com o microfone, estão com o dinossauro. E não entender como um processo mesmo de montagem, porque ele só foi uma coisa montada, né? Então eu acho que essa negligência com a trilha, com o design de som, ele vem pela própria característica do design de som, que assim, quanto melhor o design de som, mais diegético ele parece e mais natural ele influencia na tua experiência de uma forma super intuitiva, porque você tem uma experiência muito mais enfática com o som, né? Mas ao mesmo tempo aquilo ali não é o som, aquilo ali é o boneco, sei lá, é o dinossauro que está fazendo, o grito é o grito do cara, né? O Batman está falando ali pertinho porque ele está falando ali pertinho do cara mesmo, e o som é esse. Né? E não foi construído, não precisa ser colocado o microfone aqui dessa forma, não precisa misturar o som do leão com o som do urso, com o som do tigre ao contrário, para chegar no som do dinossauro, né? Só uma... Silvia, tu como ia que o falar? objetivo é ocultar a montagem, né? Tipo, e também dá essa falsa sensação de naturalismo, né? Eu ia falar um pouquinho antes do Diogo, a questão do... Está ouvindo? Sim. Uma questão de inovação que eu acho em termos de trilha foi a coisa do Akiti, né, no Lavoura Arcaica, que eu acho que é outra sonoridade no ensaio sobre a cegueira, né? Então, assim, o Marco Antônio Guimarães, ele, além acho que no ensaio sobre a cegueira, ele não usa só os sons do Akiti, sons, sei lá, entre aspas, primitivos, né? Não acho péssima essa palavra, mas ele usa, inclusive, coisas eletrônicas, não sei, acho que no ensaio sobre a cegueira. Então, não é uma coisa fechada, mas é uma coisa de dar uma outra, sei lá, é uma experimentação e que eu acho que é bem importante, assim, uma entrada importante, essa coisa dessas duas trilhas, né? Faz tempo que eu vi há muito tempo Lavoura Arcaica, eu olhei um pouquinho de novo o ensaio sobre a cegueira, mas eu acho que é uma experimentação interessante, é uma concepção de trilha também interessante. Né? Muito bem lembrado, Silvia. Tem o Philip Glass também, né? Que eu lembro que ele fez Koyaanisqatsi, que para mim foi um filme que marcou quando eu comecei a gostar de cinema, assim, nos anos 80. Eu tinha um VHS, assim, que eu achava assim, meu Deus, é possível fazer isso? E eu tenho uma teoria também que eu, quando assisti esse filme, assisti 4 vezes seguidas, né? O Making Waves. Na 4ª vez, assim, eu tinha cenas ali que eu tava chorando, assim, cara, de emoção, como quem gosta de cinema, né? Quem é cinéfilo, assim. E em 2 filmes ali em que eles fizeram a captação de som, primeiro que era um movimento civil americano, né? Que era uma manifestação de negros, né? Eu acho que era o filme... É um filme que ganhou o Oscar. Selma, não é? Era Selma, isso, da Ava DuVernay, né? E o outro daquele que se passa no Irã, que aliás, o Fargo, que o Diogo tá bem parecido, inclusive, né? Com o diretor agora. Que eles filmaram com iranianos que moram nos Estados Unidos e eles emocionados, né? Gritando aquilo porque eles passaram por aquilo. E isso tem uma beleza de camadas, né? Que a gente não vê no filme.
E eu sinto assim, quando a gente tem contato com o cinema, a gente vê um filme e acrescenta mais, né? Um pouco mais do que a gente conhece. Eu estou falando isso para dizer a minha experiência que eu tive no Antropóloga, que eu trabalhei no design do Zeca Pires, e eu vi na edição, algum momento da edição, que eu não sabia como era feito o som, né? O filme já faz acho que uns 15 anos, né, Silvia? Mas tinha assim frases sonoras, né, que foram criadas, e eles estavam no momento na ilha de edição com o Giba Assis Brasil, que é um montador, né, mitológico, maravilhoso. do cinema brasileiro, e escolhendo frases. Então, frases de efeito, e é totalmente emocional as frases, né? Ela joga, muda completamente a cena. E eu não sabia que era possível, assim, escolher tantas possibilidades, né? E quando a gente tem contato com isso, meio que quebra um pouco aquela imagem que o cinema já é pré-determinado, ele é fruto de uma indústria. Não, ele é fruto de criações, né? Existe um modelo industrial que é repetido, mas também existe um modelo que de repente é tão bem feito que a gente acha que sempre existiu, como os filmes do Fellini, por exemplo, né? O Fellini, ele dirige falando o tempo todo, né? E ele faz dublagem em todos os planos. Acho que foi só interessante colocar assim como eu gosto de ver todo tipo de documentário, inclusive sobre Hollywood, que mostra que sempre começou como uma imagem bem infantil do cinema, né? Acho que aparece o Walter Murch, assim, brincando com brinquedinhos, né? Fazendo... Eu achei aquilo lindo, assim. Isso é muito legal. E outra coisa, justamente, que eu fiquei pensando sobre aquilo que eu falei, assim, né? De como que... não sei se hoje as pessoas têm tanto tempo, ou até os próprios adolescentes, assim, né? De fazer esse tipo de... Tipo, conseguir um gravador e gravar, né? Ele ficava gravando... Não sei se era o Murch, acho que era, né? Era o Murch. Ficava gravando coisas da televisão, de casa, não sei o quê, e depois cortava as fitinhas e tal. Enfim, eu achei bem, bem legal isso. Uma coisa assim... Depois ele vai descobrir embasbacado que aquilo ali o Pierre Schaeffer estava fazendo na França. França. Música concreta. Com o Pierre Henry, e aquilo era música de fato, né? Muito legal. Eu tenho uma coisa assim que apesar de ser um grande admirador do Murch, por exemplo, que eu não concordo e que eu acho que parece uma ideia assim predominante, né? É o que ele fala no início, logo no início, se eu não me engano, assim, de que como que eles descobriram que o som é 50% do filme, né? Eu acho super complicado assim medir, né? Fazer esse tipo de medida de porcentagem, né? Do o que é o quê. E quando ele falou isso, eu lembrei até de uma cena de um filme do Jacques Tati, aquele Carrossel da Esperança, né? Que ele está na bicicleta pedalando super rápido assim, e se vê ele no fundo, tipo lutando com uma mosca assim que está atrapalhando ele na bicicleta, e de primeiro plano assim tem uma coisa de profundidade de campo, né? Um trabalhador assim com uma enxada trabalhando no solo, daí o trabalhador fica olhando assim, ele se debatendo com a mosca na bicicleta, daí de repente ele para de se debater, continua, a mosca vem no trabalhador, e assim tipo tudo feito no som, é muito sofisticado, né? Ainda mais para aquela época, né? Acho que o filme é 48, é muito sofisticado. Não existe mosca nenhuma, ou pelo menos eu desconheço que o cinema tenha moscas treinadas para fazer isso, né? E assim, tipo, ele transforma o som num corpo, numa imagem, né? Tipo, assim como muitas vezes no cinema mudo a gente vê imagens que sugerem sons que a gente acha até que está ouvindo o som, né? Então é muito difícil tu medir, né? Não, o som é 50%, a imagem é outro 50%. Acho que é uma complexidade de coisas que se remetem, né, nos sentidos e tocam, né, o espectador, enfim. Eu lembrei também do Maurício Chevalier, que ele vai caminhando e tem pessoas assim batendo no tapete e começa a virar assim, os sons diegéticos vão virando uma percussão, que foi até copiado, homenageado pelo Delicatessen, de 94.
que tem toda aquela sequência assim, né, que tem a mola, a bombinha, tá, pu, pá, tá, pu. Aquilo eu acho muito muito interessante. Só que a gente vê assim, tudo que foi feito nos anos 90 já foi feito no cinema nos anos 40, nos anos 30, 20. Toda experimentação assim. Eu achava Delicatessen, quando eu assisti nos anos 90, super inovador. Mas tudo que tem lá, ritmo, montagem, até a paleta de cor já foi pensada antes, né? Isso que eu acho que o Rodrigo falou, assim, será que tem inovação hoje? É a colagem, né? Hoje, acho que não é técnica, mas é como Tarantino faz, né? Ele tem referências de outros filmes. Mas você vê, por exemplo, só ilustrando isso que tu acabou de falar, Pedro, o Murray Spivak, né, do King Kong, lá de 1933, essa técnica dele de gravar bichos e colocar, foi a mesma técnica do Parque dos Dinossauros, que foi a mesma técnica das caças do Top Gun, né? Então é uma técnica de 33 que tá aí, né? E a gente vê um filme do Ian Svankmajer, né, da década de 60, o trabalho de som que dá corpo a objetos inanimados é a mesma técnica que tu vai fazer hoje um trabalho de publicidade, por exemplo. Alguma coisa se mexendo, é o mesmo tratamento de som, é a mesma... O Foley, né? O Foley praticamente, o Ian Svankmajer com um estúdio assim, super precário, comunista, né, no leste europeu. Uma track super simples, né? Super simples, um som de cada vez, uma sequência de sons. Não, que assim, é claro, eu falei de uma maneira geral, né, sobre essa questão, porque até como a Silvia mencionou, né, o Lavoura Arcaica, eu acho um filme belíssimo e também com diferente, né, não é o mais do mesmo nem nada. Ou como quando tu fala do Christopher Nolan, né, que é um diretor diferenciado assim dentro dessa indústria, assim como o David Fincher, né? Mas assim são exceções, né? E que ainda assim eles têm que usar toda a criatividade deles dentro de um sistema bem fechado, assim, né? De possibilidades, tipo, eles não saem, Hollywood eles não saem dando dinheiro mais, antes faziam isso, né? Mas agora não chegam dando dinheiro mais para qualquer maluco de 20 e poucos anos que está tentando fazer loucura. Ô Felipe, eu queria perguntar também, quando a gente fala de audiovisual, né? A narrativa do audiovisual já mudou também. Se conversa, como eu tive alunos lá, já faz 8 anos que eu dei aula lá na Escola da Ilha, e aí eles não queriam prestar atenção na aula, coisa chata. Eu falei, tu gosta de videogame? Ei, tu gosta daquele videogame tal que estava na moda na época? Então, isso é audiovisual. Aí eles já sentaram assim, opa, vamos falar então do que importa. E hoje as narrativas de games tem muitas que são ultra cinematográficas, né? Tem composição, tem interatividade, e muitos compositores assim de bandas dos anos 80 que sumiram estão hoje trabalhando com videogames. Como é que é a tua abordagem no curso de cinema? Eu infelizmente eu tô nessa geração de cá, na minha, e não sei nada de videogame. Eu tenho um pôster, assim, um desenho, um trabalho que meu filho já vai fazer 23 anos agora, mas acho que tu conheceu ele lá na Escola da Ilha, né? Ele o Bernardo, e assim, ele tinha, sei lá, acho que 6, 7 anos, assim, né, por aí, ou menos até, e fez esse desenho. No desenho dele, o desenho que ele fez, eu guardei, tá guardadinho até hoje, era uma figura assim, né, aparecia eu com o console na mão, com aquele fiozinho mesmo, que era esse, né, era coisa parecida com o Nintendo aqui, assim. E aí com uma tela e escrito em cima assim, Game Over. Assim, que era só Game Over. Assim. Eu não entendo nada. A informação que eu tenho de jogo é por ele. Assim. Aí o que acontece é que eu estou dando aula, isso já acontece há bastante tempo, estou dando aula na UFSC, e aí eu falo de alguma coisa musical, algum elemento musical, algum exemplo de alguma coisa, de harmonização, sei lá o quê, e eu mostro o exemplo, aí é muito comum assim,
alguma aluna, algum aluno chega e fala, igual no jogo tal. Aí eu peço, eu que peço, então me dá essa referência aí que eu quero conhecer esse jogo tal aí. Eu estou começando a conhecer um pouquinho mais de jogos, além do meu filho, com eles, com os alunos, né, que eles vão me tratar. Mas assim, aí quando eu vou vendo, aos poucos eu vou conhecendo, eu vou só confirmando isso que tu falou, assim, é uma ampliação, né, muito grande, muito bonita, assim, pelo que eu estou vendo, de modo geral, assim, do campo, do universo de experimentação, tanto da produção de imagens, quanto da produção de sons, quanto da composição mesmo, né, musical, assim. É um barato e é cada vez mais sofisticado, com mais possibilidades, assim, né? E aí, no jogo, aliás, uma vez eu convidei o Bernardo, meu filho, para dar uma aula lá na UFSC para mim, quando eu fui falar justamente de... quando ele foi falar de história da composição para jogos. Aí ele começou a explicar como é que era aquele som, como é que era composta aquela música para o Mario e para os joguinhos aqueles... Ai, gente, como é que chama? Aqueles de 8 bits, sabe? Aqueles joguinhos bem... Não, antes... Não, até aqueles pequenininhos de mão, assim, sabe? Aqueles joguinhos bem... Antes da... Sei lá... Não sei se antes do Atari, ou pelo menos menos sofisticado, sei lá. Né? Game Boy, aquelas coisinhas? Isso aí, dos Game Boy. Aí ele falou, então, ele mostrava o tipo de composição, que números que se fazia e tal, não sei o que, né? Aquela coisa bem simples, e o timbre que dava. Aquela coisa bem... e aí depois, como que isso evoluiu um pouquinho, não sei o que, ele mostrou isso lá. É uma história super bonita, que eu acho que, em vários aspectos, talvez a gente possa considerar, sei lá, meio paralela a essa história do som do cinema, assim, né? E também paralela e com associações a isso que foi já mencionado aqui, essa da música concreta, dos testes de música eletrônica, Schaffer, não sei o quê. É muita gente tentando, né, fazer coisa. E o que eu acho... Tem um game que chama The Last of Us, que a trilha sonora é do Gustavo Santaolalla, e esse argentino, né, que ganhou o Oscar, Brokeback Mountain. E pelos aficionados em games dizem que é a melhor trilha sonora, assim, cara, porque é uma imersão dentro no filme. Tu é um semestre passado, esse foi um exemplo que um aluno deu. Então, esse é o meu jogo predileto, do Last of Us. Aí eu comecei a ver também. O que o Rodrigo falou há pouco, né, acho que mais no início da nossa conversa aqui, que eu acho que o que eu mais valorizo nessa história toda, que aparece muito bem nesse Making Waves, e faz ver também, né, aquilo que a Silvia comentou no início também, do quanto esse filme é Estados Unidos centrado, né, assim, do quanto tem experimentação em tudo que é canto, né? Eu vejo o Prokofiev, por exemplo, como experimentador, né, como aquele que experimenta acima de tudo, até dentro das restrições todas do stalinismo ele experimentava e tal. E aí eu vejo esses jogos, games, esse campo aí, como apesar de eu nem sei direito o que eu estou falando, porque eu não entendo, mas me parece, né, um lugar de uma baita experimentação, assim, né? Quanto mais experimentação, melhor. Eu pessoalmente acho que é o que o Greeney falou já nos anos 90, ou anos 80, que o cinema como a gente conhece ainda está engatinhando, que a experiência de som e imagem, ela não vai parar de existir, de evoluir. Eu acho que ele fala mais voltado para as artes visuais, assim, né, Diogo? Mais para uma experiência sensorial, não narrativa, a ponto de o filme apresentar todas as saídas, né? Que é o que Scorsese fala dos filmes da Marvel. Ele fala tanto do roteiro quanto da trilha sonora. Tudo vai chegar no ponto, né? Mostra para ti que vai chegar naquele ponto o tempo todo, né? Mas uma coisa que eu acho super importante, uma responsabilidade que eu assumo para mim como professor, mas que eu acho que é tua também, Pedro, né? E de todo mundo que se envolve, assim, com, sei lá, com aulas, com debates como esse, com cineclube, né? Que e obviamente, né, com os compositores e com os pesquisadores, todo mundo assim, que mexe com isso, assim, e que conversa com as pessoas,
né? E principalmente quem lida com criança, a importância que é a gente, o meio que a gente tiver à mão, estimular a sensibilidade. Sabe assim, pega uma cena, um plano, uma coisa curtinha desse tamanho, e mostra como que a tua subjetividade foi afetada, transformada por aquele som daquela cena. Tem um detalhe, eu não sei por que cargas d'água agora eu fui tentar buscar, enquanto eu estou falando, fui tentar buscar um exemplo, me veio um exemplo, né? Eu que sou todo metida alternativa e tal, não sei o quê, né? Não estadunidense, não sei o quê. Mas o exemplo que me veio foi daquele segundo anterior à água, a onda que chega na cabine do Titanic para arrebentar com tudo. Foi a respiradinha, sabe, a inspiração do comandante lá do Titanic. Né? Uma das coisas um detalhezinho, né, desse tamanho, mas que me marca, são coisas assim, silêncio, né, e vem aquela coisa. São detalhes assim, sei lá, tá claro que esse exemplo bobo eu dei no meio de infinitos outros possíveis. Mas quanto é importante a gente chamar atenção para um detalhezinho de som. Eu digo assim, como é importante para depois imaginar aquelas pessoas, aquelas crianças para as quais a gente, né, chamou atenção, que a gente está tentando motivar, o quanto que elas podem ter começado a perceber esse tipo de coisa, né? E aí é que eu acho um papel super importante num cineclube, e principalmente num cineclube como esse, assim, né? Vai fazer um filme sobre esse, vamos debater, vamos ver o que tu destacou e como que o pessoal trabalhou essa artificialidade toda, aquilo que o Diogo chamou atenção há pouco, né? Porra, aquela voz do dinossauro, gente, não só não é voz do dinossauro, como também a gente tem que lembrar que dinossauros não existem. É tudo artificial, é tudo, né? Vamos prestar atenção nisso, essa arte, né? Esse artifício, né? É muito bonito, enriquece muito a nossa vida, etc, etc. Pô, eu vou pegar um gancho, então, vou perguntar para cada convidado aqui uma lembrança de uma cena. Pedro, só posso falar uma coisinha, claro, rapidinho? Desculpa. Claro. É só para falar sobre isso que o Felipe mencionou da sensibilidade assim que o som pode provocar, né? No próprio documentário tem acho que são dois desenhistas de som, né, que falam, um tenta justamente reconstruir, eu não sei se que acontece numa cachoeira, que estão pescando num rio, algo assim, e que daí ele tenta, para ele, tipo, aquilo lembrava quando ele ia pescar com o pai, e daí ele, sei lá, ele disse que tinha uns 10 anos e aqueles sons sempre ficaram na memória dele do ambiente, né? Eu acho que foi o Robert Redford, acho que foi o diretor Robert Redford que falou que quando ele foi nas cataratas, lá em Yellowstone, né? Yellowstone, onde tem o Zé Colmeia, que ele sentiu, assim, uma ambiência que ele queria fazer aquilo na vida, né? E aí, não, mas não foi ele. Ele fala designer falou que lembra de infância. Que começa até a chorar, porque daí ele menciona que ele quis construir um som que lembrava quando ele ia pescar com o pai dele e tal, né? Então tem essa coisa como que o som também atinge, né, e deixa uma memória sensível, né, também, assim. Eu lembro muito daquela cena do La Nave Va, que tem os músicos que estão fazendo um som com um copo, com taças. Aquela cena, para mim, na minha infância, assim, ficou marcada assim, de uma forma mágica, sabe? Para ti, Silvia, qual foi a cena que tu lembra, assim, de... Psicose. Para mim é a cena mais forte de som e, sei lá, isso vem para mim muito. Parece que foi a Alma, né, a companheira do Hitchcock, que fez a montagem, inclusive, né? Pediu para reescrever o Bernard Herrmann, que era o compositor, né? Parece que ela que remontou a sequência e pediu para ele fazer aquela... Como é que chama? Como é que chama essa... Em termos técnicos? Aquele ataque, assim, né? Tem um podcast muito interessante no Spotify sobre som, que é um professor da USP, se eu não me engano,
de música ou de som. E ele fala justamente sobre esse ponto da trilha do Herman Bergman, que aquilo ali, aqueles slides, aqueles glissandes de violino violentos aquilo ali, o que inspirou aquilo foi um canto de uma espécie de macaco. Olha só. Que é um grito que eles dão quando percebem alguma ameaça. Que incrível. Ele colocou, inclusive, lado a lado os glissandes de violino, aquele trecho, com o canto desses macacos, que eu não lembro mais qual é a espécie, um canto, uma entonação deles, para mostrar o perigo. Agora, corre que sujou a barra aí. E é um exemplo de montagem, né, Rodrigo? Que não tem nenhuma cena que estão os dois juntos, é só plano contra plano, plano contra plano, plano contra plano. A gente vê a sequência inteira, a gente vê, né, o assassino ali. É isso. Então, gente, a gente pensou esse cineclube nas diversidade, né? Nas poéticas diversas do som. Então, a gente convidou a curadoria para escolher videoclipes, que hoje em dia eu me surpreendi. A gente passou 110 videoclipes feitos em Santa Catarina só até o ano passado, mais um bloco assim de clipes históricos, com curadoria do Daniel Silva, da Riferama, que é um portal sobre música catarinense. E eu constatei assim que, antigamente, quando eu comecei a pensar a fazer cinema, fazer videoclipe era muito caro. Era uma produção, era só quem era muito especialista. E hoje, o videoclipe, aí até o que o Rodrigo falou, assim, será que estão experimentando hoje? Hoje tem videoclipe feito com celular, cara, que é cinematográfico. Então, eu acho que o cinema que está sendo feito aqui, hoje, ele tem assim, um inchaço de produção que demanda muito mais verba para qualquer movimento, sabe? Deslocamento, todo mundo tem que ser remunerado. E o videoclipe, ele tem aquele espírito que aparece no filme muito bem, da Zoetrope, né? Que eles... Se bem que ali eles já tinham bolsa da Warner, né? Não é tão underground assim. Eu acho que é mais Dennis Hopper ali né? O Peter Fonda, assim, é mais assim, juntar uma galera para fazer um filme. Então, acho que hoje o videoclipe, como linguagem narrativa, ele busca elementos cinematográficos que o próprio cinema feito aqui já não chegou ainda. Então, antigamente o cinema, assim, o videoclipe copiava o cinema, e hoje o videoclipe está muito mais na frente. Eu acho que por uma questão até benjaminiana, assim, que a técnica acaba virando linguagem. Eu acho que está mais fácil fazer um videoclipe hoje do que um filme. Então, eu estava pensando bastante nisso, né? Quais são as dimensões do som no cinema? É um cineclube que a gente pretende dar continuidade. Eu convido todos vocês para as próximas edições. É a primeira vez que desde 2015 que a gente começou um programa de ocupação de tela, que a gente teve uma pequena verba para começar um cineclube online, e veio a pandemia, então é bem experimental. Tem o som do meu filho invadindo aqui o quarto. Tá ótimo. Gostaria que cada um agora falasse um pouco também sobre o seu trabalho, e aí já passamos um pouco do horário que a gente combinou. Fiquem à vontade. Silvia? Bem, agora na pandemia, meu trabalho está um pouco desequilibrado, né? Tenho composto algumas coisas e tenho feito trabalhos online com alguns músicos, e estou com 2 projetos, um no Fundo Municipal, outro no Elizabeth Anderle, que são projetos de pesquisa e de música. Esse do Elizabeth Anderle é sobre a música catarinense do século XIX, que é meio a continuação daquelas pesquisas que eu fiz para o filme do Silvio Bach. Então, seria um registro disso, vou gravar e digitalizar as partituras. Então, esse é um projeto bacana. E tem o outro do Fundo Municipal, que é
que chama Do Samba ao Boi de Mamão, que é em cima de vários gêneros da música brasileira, pegando compositores sempre ligados à história de Floripa, de Florianópolis. Então, esse a gente já gravamos assim, seria shows em praças, mas a gente acabou gravando aqui no deck da minha casa, está no YouTube, mas é um projeto também que é interessante. A gente fala sobre essa diversidade dos gêneros, desde o maxixe, lundu, até baião, boi de mamão, enfim. Boi de mamão não é um gênero musical, é um gênero mais dramático, mas enfim. Então, seria isso, tenho compostos também e contribuído também com alguns trabalhos, com a corda em si também, com o pessoal, várias pessoas aí. O Brasil Papai, eu gravei também com eles uma música, enfim. Nossa. Então, tenho feito algumas coisas assim isoladas, mas um pouco produtividade não pode parar. Resistir, né, Silvia? É isso. Um prazer estar aqui com vocês e foi muito legal a conversa, aprendi muito. E foi muito legal ter voltado essa coisa do cinema, né? Assim, estava um pouco afastada do cinema, foi legal ouvir ver o filme e conversar com vocês. Muito obrigada. Espero que venham convites logo para compor novos filmes aí, porque a gente precisa de muita produção diversa para chegar numa cinematografia interessante. Legal, estamos aí. Muito obrigada, Pedro, pelo convite. Eu que agradeço, Silvia. E obrigada a todos os participantes aí que eu adorei conhecer, só conhecia o Diogo. E muito legal, papo muito bom, conversa muito legal. Obrigada mesmo. Rodrigo. Eu sei que tu tem um monte de coisa para falar ainda de outros assuntos ali. Não tenho mais, não. Depois a gente conversa mais. Não, eu estou na reta final assim da minha tese, né, de doutorado. E assim espero. O Felipe é o meu orientador. E daí, enfim, isso está me consumindo bastante, assim, mas eu tenho vários projetos assim iniciados, alguns prontos já, né, de cinema. E no final do ano passado também estreiei com a Mercedes um curta chamado Imersão, que infelizmente, né, com a pandemia e tudo, foi um péssimo momento para estrear, né? Assim, estreou no FAM, daí já passou em alguns outros festivais, vai passar já em mais alguns aí que confirmaram, mas é tudo, né, não é aquele espírito de festival. E basicamente é isso, né? Eu estou bem focado agora em terminar a tese. E o Felipe fez a trilha sonora do curta. Se eu não me engano, foi a primeira trilha, né, Felipe? A primeira que estreou, tem a outra. Na verdade, teve uma que foi mais improviso, foi de um TCC que eu fiz e tal. E teve a outra, que foi um filme maior, né? Que eu fiz, mas não ficou pronto ainda o filme. É do Rodrigo também, chama Rodrigo também. Rodrigo, o Ingrato. Mas aí estão terminando ainda. Mas sim, o Imersão foi o primeiro que estreou. Fiquei bem metido, bem contente. Que massa! Diogo! O Diogo está fazendo a trilha sonora do meu filme. Eu estou num momento intenso aqui, criativo, produzindo bastante, compondo muito, né? Aproveitando esse momento de reclusão para realmente investir pesado assim nessa coisa criativa, assim, né? E surgiu essa oportunidade de fazer o filme do Tua Boca é Fogo, do Pedro, do nosso anfitrião. E está sendo uma grande realização para mim, porque para mim sempre foi muito essa questão da trilha sonora, sempre foi uma questão importante para mim de desenvolver. Eu sempre tenho muito desejo de trabalhar com trilha sonora. E realmente trabalhei alguns trabalhos, muitos documentários, né?
começando lá gravando só, fazendo trilha sonora só com piano, lá com Chico Faganello. Depois eu comecei a desenvolver a coisa com instrumentos virtuais, pensando em ampliar esse vocabulário sonoro de trilhas, né, de sons, de paletas sonoras, assim. Então eu comecei, eu, enfim, fiz uma trilha para o Chico Pereira, com esses instrumentos, né, outros documentários, mas sempre é muito uma coisa mais de documental. Eu sempre quis muito fazer uma trilha de ficção mesmo, né, usar esses sons para caracterizar personagens, para trazer emoção para a cena. E essa oportunidade de estar trabalhando com o Pedro agora está sendo incrível, né? É um estímulo à criatividade. Assim, já está em fase pós-produção, quase finalizando, né, Pedro? E tu fez também agora animação. numa nova fase, porque desde 2013 eu venho trabalhando com sintetizadores analógicos, desde quando eu aprovei com o Thiago Romagnani, em 2013, um projeto lá para o Rumos, o Itaú Cultural, envolvendo arte sonora, né, ruídos e piano junto. Eu tenho desenvolvido esse trabalho com sintetizadores que deu no Miragem, que eu circulei pelo Sesc em 2017, e continuo desenvolvendo a partir disso, né? Então, estou com uma coleção de sintetizadores aqui que está me catalisando, assim, esses instrumentos são catalisadores da criatividade, assim. Então, agora eu estou num momento muito intenso, assim, de criação, e estou com um coletivo de música eletrônica também, que é o The Sounds of Space, uma galerinha daqui, que está muito agitada, lançando álbuns um atrás do outro, e álbuns de coletivo de vários artistas. Eu lancei um álbum solo meu agora no começo do ano, que é o Arcturus, que é praticamente, que tem muito a ver com a nossa ideia aqui que a gente está discutindo sobre arte sonora e cinema, porque ele surgiu a partir do Fantascópio, que era uma performance minha sonora, que convidava as pessoas a imaginar o que era esse som que elas estavam ouvindo a partir das músicas ambientes. Então, se for ouvir o Arcturus, que está lá no Spotify, em todas as plataformas de streaming, ele tem justamente essa proposta do Fantascópio, que é uma performance sonora, onde as pessoas depois são convidadas a relatar a experiência delas, quais foram as imagens que vieram, o que suscitou, assim, né, em termos de sinestesia mesmo. Que, como eu estava falando antes, a sinestesia é uma coisa muito importante para mim, né? Então, tu tem também nas animações feitas com Mago Realizações, né? As animações com a Janet, né? Sim, aquilo ali já foi um momento que eu estava bem no início do Fundo, né? Que foi uma animação um trabalho de trilha que eu fiz para a Janet, para Janet Brigler, e que foi o meu início ali nos sintetizadores analógicos e começar a pesquisar sons. Então ele é uma trilha bem rústica, assim, mas eu assistindo hoje eu gosto dela. Não, é excelente. E eu vou colocar o link aqui na descrição, eu vou colocar o link de tudo que a gente está conversando aqui, tá? Para quando compartilhar. E Rodrigo? Não, que eu acho bem legal também a trilha do Fundo. Diogo, a gente tem que fazer uma sessão Soul e Fúria só com o teu trabalho, cara, né? E porque tem muito assunto, eu fiquei muito curioso para saber como é que é o Fantascópio. Sim. Felipe? Olha, é um grande prazer estar aqui com vocês todos, um grande prazer te conhecer. Felipe, não te conhecia. Silvia, muito bom te ver por aqui, né? A gente só se vê online agora nesses momentos escuros da nossa existência, né? O Rodrigo, saudade aí das nossas andanças, né? E Pedro, naturalmente, né? Estamos sempre aí em contato, mas sempre online também, né? Mas muito obrigado aí pelo convite. Valeu, Rodrigo. Valeu, Diogo. É uma honra estar aqui. Finalmente a gente conversando. Faz anos que eu estou tentando fazer esse encontro aqui. E aí, Felipe? Então, eu quero também começar agradecendo mais uma vez, né, você, Pedro, pelo convite, né? E agradecendo mais intensamente ainda do que no início, né? Por causa do que foi essa conversa, assim como a Silvia falou, eu também, nossa, aprendi muito prazer em conhecer vocês, né? Que eu não conhecia, claro, já conhecia de nome, já conhecia parte dos trabalhos, né? Das trilhas e tudo, né?
E, nossa, foi um prazer enorme, assim, conhecer, apesar dessa distância, dessa coisa esquisita que é o Diogo e a Silvia. Nossa, muito bom. Tô bem feliz aqui, né? Inclusive, queria ver com vocês também se eu posso, né, sei lá, de vez em quando eu tenho umas bolações assim, tanto para as aulas de trilha sonora lá da UFSC, quanto para algo que a gente possa propor paralelamente, né, de oficinas ou de debates assim sobre trilha sonora, né, se vocês topariam, gostaria de convidá-los lá, né, para falar lá com a gente, né, se vocês quiserem. Eu acho que seria muito importante, assim, eu imagino meus alunos lá, minhas alunas lá nas turmas de trilha, ouvirem vocês. Só para vocês terem a ideia, assim, né? Agora a turma deste semestre de trilha sonora tem 45 alunos matriculados. Na verdade, não tá em todo mundo, assim, tem uma, sei lá, uma confusãozinha com essas coisas aí de pandemia. Mas, sei lá, tipo 40, né? Mas, assim, 20% dos matriculados são alunos de cinema. Os outros são alunos de outros 15, 16 cursos, sei lá quantos cursos, das coisas mais variadas, assim, né? É um tema que vai pegando gente interessada daqui, dali, de tudo que é área, assim, né? É super legal. Eu gostaria de juntar mais gente, assim, né? Felipe, muito legal. A nossa ideia aqui da sessão cinemática sempre foi se contaminar. Então, ela sempre começou com alguém sugerindo um filme que virou uma mostra, virou um festival. Esse cineclube aqui tem tudo para virar uma mostra, né, todo ano, para que seja também de encontro, né? Todo mundo sentiu falta aqui de ir numa sala de cinema, eu na sala de cinema, né? De ter um encontro com músicos, de ouvir um som ao vivo, né? Todo mundo tá assim. Tomara que ano que vem a gente já tenha essa oportunidade. Então, se puder fazer uma amostra de trilhas com compositores e tal, que a gente pudesse fazer música ao vivo, né? Sim. Na exibição dos filmes, isso aí seria fantástico. Não, a gente tem muito tema aqui para tratar e tem que até, assim, recortar, porque a gente pode falar de muita coisa, também fica muito... Eu queria só avisar que a gente vai conversar com a Débora Opolsky, que é professora da UFPR, que ela entrevistou para a revista Rebeca da Socini, Sociedade Brasileira de Cinema, a diretora Midi Costin, desse filme Making Waves. Ela entrevistou em 2014, quando ela ganhou uma bolsa Fulbright para estudar lá na Califórnia. A gente vai conversar, ela não pôde estar hoje aqui junto com a gente. Eu vou conversar com ela segunda-feira e vai ao ar também na quarta. E também que tem o filme Sound of Metal, né? Eu acho que eu mandei o texto para todos aqui, da minha amiga Anaí Guedes, que ela é surda de nascença, ela tem um implante coclear, que é o que trata o filme, que tem uma tradução bem infeliz para o português, que chama Som do Silêncio. E o texto dela fala sobre... Não é som do silêncio, é som do ruído, né? Essa associação que se faz de quem é surdo com silêncio, porque o som se escuta com várias formas, mesmo quem tem surdez total, o som é vibração mecânica, né? Praticamente que não existe silêncio, assim. Eu achei tão lindo o texto dela que daria para fazer toda uma nova sequência de mais convidados e queria também convidar vocês. Então, muito obrigado, gente. Eu queria também falar rapidamente também, o livro do Oliver Sacks se chama Alucinações Musicais. Oliver Sacks é aquele neurologista, né, do filme Tempo de Despertar, com Robin Williams e o Robert De Niro. E o Alucinações Musicais é um livro incrível, assim, cara. Eu criei até um personagem, há muito tempo que eu pesquiso isso, que tem meio que tem delírio diário, né? Não noturno, não durante o sonho, que encontra pessoas que não existem ou escuta sons sinestésicos, assim, em lugares que é menos improváveis. Que eu gosto de pesquisar muito essa questão do sonho com cinema, né? Às vezes eu sonho que eu estou criando música e eu não sou nada assim de composição de música, né? Mas eu gosto muito do tema. Então, Felipe, obrigado. Obrigado, Silvia. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Diogo. Valeu, obrigado, pessoal. Não vou falar demais, porque eu tenho tanta coisa para falar assim. Matias está dando tchau aqui atrás também. Tchau, Matias. Tchau, Matias.
Valeu, gente. Boa noite. Valeu, gente. Valeu, boa noite. Beijo. Vamos ver Até logo. mais. Boa noite. Tchau. Valeu. 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 Tchau. Valeu.